Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? É o seguinte, pode ser que o conteúdo dessa história seja um pouco sensível pra você, mas eu, Mari, acho que não, tá? Eu acho que é super tranquilo, por mais que tenha uns requintes aqui, de uma coisinha ou outra meio eu acho que é tranquilo e eu fiz o roteiro de uma forma pra ficar leve pra vocês entenderem, tá? É uma história não muito complexa. Bora lá para a história da Bia. Mas então, eu conto ou você conta? A Bia cresceu numa família evangélica. E é aquelas famílias que frequentam muito a igreja, sabe? Que são bem devotos, que têm uma mente, aqui palavras dela, muito fechada em relação a muitas coisas, mas principalmente em relação a outras religiões. Tudo que envolve espiritualidade, sobrenatural, tudo relacionado a esses assuntos, a Bia cresceu aprendendo que era coisa do demônio. Tudo que era fora da igreja e do que eles sabiam que tinha, né, era do demônio, né? Era fora da igreja, se fosse coisa que era fora da igreja, outra religião, coisas que não eram pertinentes ali naquele ciclo, era do demônio. E foi assim, dessa forma, que ela aprendeu sobre essas coisas. Só que, gente, quando a Bia era criança, aliás, desde criança, ela sempre teve dentro dela uma curiosidade sobre outras religiões. Não era que ela queria mudar de religião, ela tinha vontade de conhecer e sentia até um chamado, um afeto, um carinho por outras religiões. Mas tem uma religião que ela se identifica mais. A Bia, ela não sabe, né, como eu falei, gente, ela tem toda essa referência de vida, de religião, então ela não sabe muita coisa sobre o mundo invisível, sobre o mundo espiritual para além disso. A Bia tem uma familiaridade, gente, não sei se familiaridade ou uma afinidade, olha eu aqui esquecendo as palavras. A Bia tem uma afinidade com a religião das bruxas. Ela disse, né, ela mandou pra gente essa história num áudio, e ela comentou que ela nem sabe o nome dessa religião, que ela não lembrava. E aí, gente, eu falo pra vocês, chama Wicca, é W-I-C-C-A. Tem outras vertentes, tá, de religiões de bruxa, mas o Wicca é a religião de bruxa mais moderna, mais conhecida. A Wicca, gente, a religião das bruxas modernas, elas adoram a deusa. O que é a deusa? É o símbolo da natureza, da lua e também o deus, o sol, é adorado. Então não tem nada ruim, tá? Não tem nada maldoso. Se alguém nem fazer ideia do que eu tô falando, fiquem tranquilos, porque a filosofia da Wicca é: faz o que você quer, desde que você não prejudique a ninguém. Então também é uma religião que prega o bem. Mas aí, voltando aqui para nossa musa, ela tem afinidade com essa religião. E desde criança, ela tinha uma vontade de se aprofundar, de compreender melhor isso. Ela até começou a ler um livro aí sobre a religião, mas nunca passou das primeiras páginas. Ela ainda sente, sabe? Ela ainda tem um pouco dessa visão que é coisa do diabo. E por mais, né, que ela sabe que não é bem assim, por ter sido criada dessa forma, ela ainda achava errado, ou ela acha errado ir atrás dessas coisas. Infelizmente, essa é ainda um pouco a visão da musa sobre a religião das bruxas, ou enfim, qualquer coisa que envolva espiritualidade. Ela começou a ler um pouco mais para entender melhor as coisas, como ela se sentia, mas ela ainda tem essa trava, como eu falei, né? Como se fosse algo errado, algo do diabo. Então, gente, até aqui eu tô colocando um pouco para vocês como que a Bia é na religião dela, ou no que ela acredita, na espiritualidade e nas coisas, né, na fé dela, como que ela se comporta e quais são as crenças dela. Beleza. E um dos motivos dela se interessar tanto por isso é porque desde criança ela teve essas vivências misteriosas de ver coisas.
E a avó da Bia, que também era uma senhora muito crente, e aí palavras dela, sempre falava para Bia: Filha, você é uma profeta reveladora. Deus vai te revelar coisas e você tem que passar essas coisas para as pessoas. A Bia me explicou que dentro da igreja evangélica, pelo menos na doutrina que ela segue, tem esse negócio de revelações. Que vira e mexe, alguém ali dentro da igreja falava, né? Pessoas que também tinham revelações chegavam e davam recados umas para as outras, do tipo: Ah, Deus mandou falar para você largar esse emprego. Ah, Deus mandou falar para você largar seu marido. coisas do tipo. O que me faz pensar, e que alguém escreveu no grupo do Telegram essa semana, né? Que dentro das várias religiões que a gente tem, só vai mudando o nome. Então, na doutrina dela, é chamado de revelação. Mas tem outras religiões que é chamado de premonição, que é chamado de visão. Depende, né, gente? É a mesma coisa, mas vai mudando ali a religião. É engraçado que quando você chama essas coisas que... Vamos supor, você é evangélico, no caso aqui da nossa musa, né, da família dela. A avó sempre disse que ela seria uma profeta reveladora e deveria passar a mensagem para as pessoas. Mas se ela estivesse falando que ela estivesse vendo alguma coisa, figuras, ou que não fosse Deus que mandou ela falar, aí seria um pecado. E assim, a nossa musa foi crescendo. Ela sempre teve visões, gente. E quando eu falo visões, eu não estou falando de sonhos. Eu estou falando de você ter visões mesmo. Vamos lá, se você quer ver o futuro. E ela sempre achou que isso ocorria por conta desse lado dela religioso, desse lado cristão. A Bia, além dessas visões, também tinha sonhos, aliás, tem sonhos premonitórios. E ela também tem algumas visões enquanto ela está acordada, gente. Visões essas que sempre se concretizam. Papo dela ter uma visão de algum acontecimento e uma semana depois, esse acontecimento acontece exatamente como a Bia previu. Além dessas visões, sonhos, a Bia já viu várias coisas, vultos, até um demônio em volta de uma amiga dela, um espírito obsessor. Essas coisas, esse tipo de coisa, acontece às vezes com a Bia. E ela quis explicar isso pra gente entender como que é a vida dela nessa parte. E como foi que ela cresceu com essas coisas ao redor dentro da religião dela, que é um pouco mais fechada com isso. O tempo passou, a Bia cresceu, namorou, casou e engravidou. A Bia estava grávida de uma menininha e ela estava assim, gente, cansada, estava ali perto dos 6 meses, não sei direito, mais ou menos, não no começo e nem muito no final da gravidez. E aí, gente, grávida, né? Costas dói, enfim, tem várias questões aí com o corpinho e precisa de um cuidado bom. A Bia perguntou para o médico se ela podia fazer umas massagens nos pés, porque ela estava muito cansada e com muita dor no pé. O médico recomendou ali alguns tipos de massagem, lugares que ela poderia fazer, e a Bia foi atrás disso. Lá na cidade da nossa musa, tem um espaço, um estúdio, que é de autocuidado para mulheres. Lá tem massagem, tem algumas terapias naturais e tem também algumas partes que fazem depilação, sobrancelha. É um espaço relaxante para mulheres. Muito legal, né? Esse espaço aí é muito famoso na cidade da Bia. Não só o espaço, como a dona de lá. Ela era muito conhecida, não só no bairro, mas também nas redes sociais. O nome dela é Rebeca. Nessa época que a Bia estava querendo fazer ali, dar um trato na sobrancelha, fazer a massagem dela, era fim de ano, dezembro. Todo mundo aí sabe, principalmente as musas, o quão lotado que fica esses estúdios aí de beleza, salão também, né, manicure. É uma loucura final do ano, gente. Para arrumar um horário é trevas.
A musa não queria agendar nada porque ela teria que ir de última hora. E, para sorte dela, tinha horário no estúdio da Rebeca na hora que ela foi. Quando ela chegou lá, mesmo sem nunca ter conhecido a Rebeca, que é a dona do espaço, a mesma tratou a Bia muito bem. Ela viu que a nossa musa estava gravidinha e acabou mimando ela demais. Colocou a musa numa cadeira de massagem para ela esperar ali, relaxando. Passou todo mundo para trás e passou a Bia para frente. Foi atenciosa e nesse dia as duas se conectaram de uma maneira muito legal. Sabe aquela sensação de quando você vai muito com a cara da pessoa, que parece que vocês se conhecem há bem mais tempo? Foi isso que a Bia sentiu ali com a presença da Rebeca. E nesse dia, a Rebeca disse para a Bia: Ai, Bia, traz aqui a sua neném. Quando você estiver bem, vocês puderem passear, traz ela aqui para eu conhecer, vai. E a Bia? Claro, eu trago sim. A Bia terminou ali as coisas dela no estúdio, foi para casa e ficou com isso na cabeça. Quando a neném nascer, quando eu estiver bem recuperada, eu vou lá com a bebê para a Rebeca conhecer. Beleza. Passou o tempo, a Bia teve a bebezinha, tudo correu bem, o bebê nasceu saudável e perto ali da época do carnaval. A nossa musa, que estava ali, né, com a recém-nascida dela, e estava nessa época mais ou menos perto do carnaval, claro, né, gente? Ela estava em casa, reclusa, cuidando da filha, não estava curtindo o carnaval. Mas ela sabia que a Rebeca, a dona lá do estúdio, era passista de uma escola de samba há muitos anos. A Rebeca era um mulherão, sabe? Aqueles mulherão assim, bonita, que chama atenção. E ela desfilava todo ano com a sua escola do coração. Então, gente, no dia do desfile da escola da Rebeca, ela foi, como sempre, maravilhosa, uma fantasia perfeita, se apresentou e terminou ali de madrugada esse desfile. Quando a Rebeca chegou em casa, ela estava cansada. Só que no dia seguinte, ela já tinha preparado, já tinha convidado todo mundo para uma festa de aniversário que ela daria para o filho dela. Quando ela chegou do desfile, depois de passar a noite toda sambando, ela chegou cansada, sabendo que tinha festa para organizar no outro dia, ela não conseguiu descansar muito. Dormiu ali, sei lá, meia horinha, uma horinha mais ou menos. E quando ela acordou, já era hora de arrumar ali, né, a decoração, pega o bolo, enfim, tudo o que precisasse para a festa do filho dela. Num determinado momento, a Rebeca estava arrumando algumas bexigas num arco, que seria a entrada, assim, da festa. Um arco de bola, bem bonito, sabe? A festa estava ficando muito linda. Mas, gente, infelizmente, não deu tempo. Não deu tempo de ter a festa. Porque a Rebeca, antes de completar seus 40 anos de idade, teve um infarto fulminante e morreu naquele dia. No dia da festa do filho dela. Enquanto ela estava ali, arrumando os balões, fazendo tudo. A Rebeca até chegou a ir para o hospital, ser socorrida, mas ela faleceu, gente. Não suportou. Foi fulminante e ela morreu na hora. Um baque. Algumas pessoas começaram a dizer que era por questão de cansaço, que a Rebeca não descansou depois do desfile. Ai, gente, olha, independente do motivo, quando a Bia ficou sabendo da notícia, ela ficou muito triste. Ficou abalada, sabe? Mesmo que ela tenha visto a Rebeca uma vez na vida, a conexão que elas tiveram naquele dia foi muito legal. E ela simpatizou tanto com a Rebeca que ela até ia levar, né, a bebezinha dela para conhecer a Rebeca, dali, sei lá, 1 mês, 2 meses. Que doideira, né, gente? E aí eu quero deixar um parênteses aqui para vocês. Essa história chegou para mim essa semana e chegou um dia depois de mais uma notícia muito ruim que eu tive. Uma amiga minha estava me falando, né, gente, que a ex-cunhada dela, com 32 anos, teve também uma parada cardíaca e morreu, de repente, depois de voltar de um bar
para casa. Uma pessoa de 32 anos deixou 2 filhos adolescentes. É muito triste, né? E agora eu vejo a Rebeca, uma mulher ativa, saudável, antes ali dos seus 40 anos, também não resistiu. Fica aqui os meus sentimentos. E assim como eu, a Bia também ficou, né? A gente fica chocado quando alguém muito jovem morre por motivos que a gente está acostumado, pessoas mais velhas, né? Tendo esse tipo de ataque, parada cardíaca. E todo mundo sabe que quanto mais jovem você é, menos a sua chance de conseguir sobreviver a um ataque desse. Infelizmente. A vida passa, tudo passa e os meses foram passando. A Bia, então, um dia sonhou com a Rebeca. A musa sabia que ela estava sonhando o tempo todo. Nesse sonho era mais ou menos assim. É como se ela estivesse na Terra, a Bia, não em um lugar específico. Ela sabia que ela estava na Terra, no planeta Terra. E de longe, ela via a Rebeca, toda de branco. Ela estava sentada num canto assim. Estava triste, sabe? Meio chorosa. A nossa musa no sonho foi chegando perto dela e ela não falava nada. Só estava muito, muito triste. Ali mesmo, no sonho, a Bia teve um plim. Ela compreendeu. O motivo da Rebeca estar muito triste foi porque ela morreu repetidamente, sem compreender o que estava acontecendo, e ela ainda não conseguiu se libertar do plano terrestre. Ela deixou coisas inacabadas, né? A Bia me disse que ela estava construindo mais estúdios de beleza, que, enfim, ela estava dando outros andamentos na vida dela e que provavelmente o espírito dela ficou muito confuso e perdido com essa partida repentina. E durante esse sonho aí, a Bia falou para a Rebeca tudo isso. Ela sentou do lado dela, ficou com ela, dando um pouco ali de acalanto, e falou tudo isso para ela. Mas a Rebeca não disse nada. A Bia acordou e ficou com esse sonho na cabeça. Dessa vez, ela só ficou com o sonho na cabeça e depois de um tempo, ela já nem lembrava mais. Eis que chegamos nos dias de hoje, 6 meses depois desse sonho com a Rebeca, desse primeiro sonho com a Rebeca. O que está acontecendo hoje, nos dias de hoje, com a Bia? Ela está tendo um sonho e é sempre o mesmo sonho. Eu vou contar para vocês como que é esse sonho. A Bia está num local, casada com seu esposo, pelo menos é isso que ela sabe, entende ali no sonho, e ela está numa casa inacabada. Nessa casa, ela está sempre conversando no celular com uma outra pessoa. Às vezes ela está conversando no celular com essa pessoa e às vezes ela está indo ao encontro dessa pessoa. No sonho, tá, gente? Assim, vocês e o que ela mesma falou, que parece que contando o sonho, a impressão é que ela tá fazendo alguma coisa ou sonhando que tá traindo o marido. Mas não tem ato de traição nesse sonho. É só essa conversa com outra pessoa no celular, num quarto inacabado, enquanto o esposo dela tá ali do lado dela. Faz mais ou menos uns 5 dias seguidos que ela tá tendo esse sonho, dessa vez, né? Então, vejam, uma semana de um sonho totalmente incompreendido. O porquê que ela tá tendo esse sonho maluco que remete que ela tá conversando com alguém que parece que vai trair o marido, mas não é, e aí vai ao encontro da pessoa, mas também não vê. Enfim, confuso, não? E aí, vocês devem estar pensando. Tá, Mari, mas o que tem a ver Lé com Cré? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver com a Rebeca? Na cabeça da Bia, gente, tá aí a questão. Ela tá tendo esses sonhos e ela tá começando a sentir a presença da Rebeca nesses sonhos. Ela voltou a incomodar, e aqui eu tô colocando aspas, porque é a palavra que ela usou, mas não sei se é a palavra que ela queria usar, sabe? Não sei se é incomodar, ou só aparecer, ou só, enfim, ficar ali presente. Como eu falei, no sonho, a Bia não vê a Rebeca. Ela só sente. Ela não sabe explicar direito, mas a presença da Rebeca é muito forte na mente dela. Ela também vê o rosto dela, sente a presença dela. E na cabeça da Bia,
ela tá pensando, né? O Que tem a ver um sonho com o outro? Será que a Rebeca ainda tá tentando sair aqui do plano da Terra? Será que ela tá tentando se libertar e não tá conseguindo? Nesse sonho, a Bia sente uma tristeza muito grande. E ela sabe que não é dela, é da Rebeca. Mas quando ela tenta, de alguma maneira, procurar ver o rosto no sonho, ou até mesmo nas suas visões, ela não consegue. Mas a sensação é muito forte. A sensação de ter a Rebeca, sabe? Então, gente, com as ferramentas que a Bia tem hoje, conhecimento e tudo que eu já falei para vocês, ela gostaria muito de tentar ajudar a alma da Rebeca, se realmente esse aqui, né, for o caso, se for isso que estiver acontecendo. Ela enviou essa história aqui para quem sabe alguém conseguir ajudar, dar um encaminhamento ou uma luz do que ela pode fazer para ajudar o espírito da Rebeca. O que é que seja. Acima de tudo, a Bia quer uma ajuda para compreender. Será mesmo que um sonho tem ligação com o outro? Será que a Rebeca morreu e está tentando mesmo falar com ela agora? Será que por ela ser essa pessoa de estar sentindo tudo isso, é ela, Bia, que deve ajudar e encaminhar a Rebeca para a luz? E se sim, como fazer isso? Aqui é o dilema dela. Como fazer isso? Ela gostaria de opiniões. É algo que vem consumindo muitos dias dela, o sono dela, e que está totalmente fora da compreensão também. Agora, o que ela está procurando é realmente poder ajudar esse espírito, se for mesmo o espírito da Rebeca. Porque ela viu no sonho e parece realmente que ela está triste, ela está perdida, ela deve estar, não sei, vagando por aí. Então, meus amores, é o seguinte, se alguém aqui me ouvindo conseguir ajudar a nossa musa para ela ter qualquer ideia do que ela pode fazer, se tem alguma coisa, algum ritual, alguma vela, alguma oração, alguma, sei lá, gente, qualquer coisa mesmo que vocês tiverem de dica, manda para Bia. É lógico que ela sabe, né, que muitas pessoas vão falar: Ah, procura uma outra religião, religião espírita, isso e aquilo. eu não sei se isso está dentro do que é possível para Bia hoje. Por mais que ela saiba desse mundo invisível, desse contato que ela tem, ela ainda tem crenças limitantes muito fortes com relação a outras religiões e esse tipo de coisa. Então, se alguém que aqui me escuta puder ajudar ela com alguma coisa que não seja falar, vai procurar uma outra religião, ou sei lá, gente, vai ler um livro de tal coisa, vai fazer um ritual de tal coisa, vai acender uma vela, faz tal oração. Eu acho que isso é uma coisa mais tangível para ela, mais alcançável. E assim, Bia, eu, Mari, né, eu nunca tive nenhuma visão, sonhos já, mas visão, nada disso, não sinto também, não vejo vultos, não tenho essa aptidão que você tem. Saiba que é um dom e que quanto mais você desenvolver isso, melhor as coisas vão encaminhar na sua vida, tá bom? Eu espero que você encontre respostas aqui com as pessoas, com os nossos ouvintes. Eu realmente não sei o que você pode fazer, mas eu acho que acender uma vela, né, pedir para esse espírito se encaminhar, é uma das coisas que você pode fazer, mas eu tenho certeza que você vai achar a ajuda que você procura, se não aqui nos comentários, muito em breve. Agora, eu conto com vocês lá no nosso grupo do Telegram. A Bia tá por lá, quero a opinião de vocês. Vamos ajudar a nossa musa, tá, gente? Lá entender o que é que está acontecendo, o que significa tudo isso, esses sonhos, essa presença da Rebeca, tá bom? Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!